Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado pra lá de especial, esse fotógrafo faz um projeto incrível. Id Saib, tudo bom? Tudo bem, Bernardo? Obrigado aí pelo convite, participar aqui no podcast. Estou super feliz de compartilhar um pouquinho da minha trajetória, sobre mim, enfim, o que mais você quiser, tamo aí. É uma honra. Você já participou de podcast antes, né? Mas é o seu segundo podcast. Segundo, vamos lá, tá bem recente. Você então tá bem, é um pouco tímido pra contar a sua história, tá nervoso não, né? Não, agora tá tranquilo, É um tá bate-papo, é tranquilo. uma conversa tranquila. Porque assim, aqui a gente quer saber a sua história, como você chegou nesses resultados, assim, teve muita coisa grande que aconteceu com você, assim, de estar em livros, em exposições, enfim. Mas eu quero saber também essa história sua com fotografia. Quando que começou? Como é que a sua primeira lembrança? Cara, eu sou publicitário, né, além de fotógrafo, e pra mim começou a fotografia lá quando eu era bem novinho, assim. Eu tenho 35 anos, né, mas lá quando eu tinha uns 8 para 10, 12. Minha avó sempre fotografava em casa. E aí era maquininha analógica pra lá, minha mãe também fotografava em casa, né? Tudo de maneira com a intenção de registro, né? E aí eu tinha gente na família que trabalhava com arte, né? Tinha algumas pessoas assim, primas, que tinham essa afinidade, interesse. E aí eu fui despertando esse interesse também, assim, né? Fui indo para esse caminho. E aí minha avó foi sempre a minha maior, assim, inspiração com relação à imagem, aquele de capturar tudo, registrar tudo. Tanto é que eu levei isso adiante na escola. Eu acho que hoje muitas pessoas que estudaram comigo só tem foto porque eu tirava. Muito bom. Então, assim, isso que é bacana. E fui despertando esse interesse até chegar na faculdade, né? Fiz faculdade de publicidade e aí lá eu basicamente era um nerd, assim, que eu adorava muito a parte prática, né? Produzia muito nesse sentido, né? Na fotografia. Então, eu fui começando a aprimorar ali o meu olhar, estudar, praticar desde o primeiro período, né? Já produzia bastante coisa em evento. Lá na época na faculdade tinha um evento de fotografia que todo ano eu participava. Nos 4 anos que eu estive na faculdade eu participei e sempre fui premiado com alguma coisa. E isso foi só gerando portfólio para mim, foi aprimorando. E aí dentro da faculdade eu desenvolvi alguns projetos que, deixa eu lembrar o nome. Comecei com um trabalho de faces, que o nome era faces. Eu fotografava tomada USB, objetos que tinham carinhas. Ah, muito Tem até legal um isso. nome que diz que eu Aham. não vou lembrar agora. Tem um nome pra isso. Aí eu comecei a despertar esse meu interesse por retrato, por face, por pessoas. E aí eu fui entrei depois em outros projetos de fotografia com retrato. Trabalhei o meu projeto Desigual, trabalhei com um projeto que eu lembro que uma vez eu fiz na época de monitoria com alguns alunos juntos assim na época. E aí era qual é a sua cara? E eram vários alunos espremendo a cara assim num vidro. E aí isso o vidro não aparecia, né? E aí geraram vários retratos bem interessantes. E depois disso eu fui, fiz o incolor, fiz o imperfeição e tudo com retrato. E aí eu só fui levando isso adiante com retrato. Chegou no momento, já estava formado, cheguei no projeto Neon, que é um trabalho que eu já estou há 10 anos, né? Completou agora em 2023 10 anos, que é um trabalho de fotografia com pintura, conectando muita coisa dos meus outros trabalhos que eu já desenvolvi e pintura, fotografia, retrato, estética, neon e muitas possibilidades que ainda há para se desenvolver assim com ele, sabe? Legal, a gente deu um salto aí bacana. E aí, assim, mas voltando lá na questão da fotografia com a sua avó, era aquela fotografia analógica, com filme, né? Sim, eu tinha, mas na época eu tive esse interesse, gostava muito da fotografia ali naquele período, mas quando eu comecei mesmo a fotografar, eu já estava com o digital, já tive a prática com a analógica, sim, mas aí o digital para mim, eu acho que eu tenho uma digitalzinha até hoje que tinha 24 fotos assim que dava para fazer, que eu fazia foto pra caramba, assim, eu tinha só 24 fotos no dia, chegava em casa, descarregava e, enfim, continuava. E Essa coisa com fotografia é muito interessante, porque antigamente a gente tinha. O pessoal mais jovem não vai saber muito o que é isso, ou pode saber, mas assim,
tinha a quantidade de fotos que você podia tirar pelo filme, pelo rolo do filme que você botava numa câmera. Então, assim, tinha 16, 24, 36, alguma coisa assim. Aham. Se eu não me falha a memória. E aí você, era uma coisa 12, assim, 24, 36. isso, exatamente. Aí era uma coisa assim, reunia todo mundo, tirava uma foto, Sim. né? Um momento especial, registrar, juntava todo mundo e para tirar. E aí tinha essa quantidade limitada de fotos e essa coisa da revelação, né? Aham. E você, para você, como é que é isso? Assim, ainda tem essa vontade? Você trabalha, lógico, com exposição, então tem a foto ali impressa, mas você revela a foto ou não? Não, hoje eu não revelo. Eu nunca cheguei a produzir o trabalho autoral com analógico, ainda nunca tive esse experimento, mas mesmo de maneira pessoal, e isso já há bastante tempo. Eu acho que hoje, com essa possibilidade do digital, facilitou muito para a gente conseguir, né, ter essa praticidade de testes e ser mais ágil ali com a produção. Então, hoje eu não faço só com analógico, mas desperta aquela vontade de você estar fotografando e aquela expectativa de resultado, né? De você também. Eu acho muito bacana a ideia do analógico, não só por essa questão de você estar ali limitado e vou esperar, mas assim, é você saber que você tem poucos cliques e você trabalhar mais o seu olhar em cima disso. Porque hoje com o digital, a galera sai clicando na roda. A gente com o celular, então, sai clicando pra caramba. Né? E você acaba perdendo um pouco essa questão do vou parar para observar. Vou olhar ali, né? Então, eu acho que eu hoje com o digital, mesmo ainda assim sendo possível fotografar com celular, com câmera, que seja digital, mas eu me seguro, né? Eu tento trabalhar mais meu olhar, porque eu acho que isso que é importante, assim, não é só a parte técnica, não é você só usar uma ferramenta ali que vai te possibilitar transformar aquilo ali numa impressão, né, no digital. É você dar essa segurada para você conseguir ali trabalhar, pensar mais a fotografia do que só sair clicando, sabe? É legal, porque tem isso também, de você, a expectativa da foto, como é que ficou, e às vezes também queimava. Porque tinha É. essa coisa assim, será que a câmera você batia e tinha que girar, ou rodar ali o filme, né? Rodar o filme, e às vezes, não rodou, aí se abria, entrou luz, acabou, queimou, não tem mais as fotos da festa de aniversário Sim, do e se primo. desse aquele flashzinho lá, um vermelhinho, queimava um pedacinho, às vezes dava um efeito, né? E É, hoje tem aplicativos que faz isso, né? curioso, né? Porque antigamente a pessoa olhava e falava, ih, essa foto ficou ruim. Não ficou Ficou, ruim. ficou boa, não. Aí hoje a gente quer usar esses filtros que botam flash, fica vermelho, que deixa com Sim, aquela textura de grão, sim. né? E eu gosto muito dessa desconstrução, assim. Eu não gosto de foto muito perfeita, né? E eu acho que eu quando fiz pós-graduação, inclusive de fotografia, a gente estudou muito isso, assim, muita essa desconstrução. A gente fez muita curva, né? Do que sair dessa estética da nitidez 100%. Eu acho que, assim, obviamente que tem proposta e proposta, eu quero desse jeito, ok. Mas eu acho que às vezes o que saiu errado, ou eu posso querer trabalhar aquela estética, às vezes aquilo ali também é uma proposta se é da tua intenção fazer daquele jeito, entendeu? Então eu acho que isso daí também é válido, assim, a gente não pode descartar, mesmo aquele filme que saiu com um queimadinho, sabe? E tinha isso também das memórias, né? Eu fico imaginando que às vezes a nossa memória, muitas vezes é construída através das fotos que a gente viu de uma infância, de um momento, não só do que a gente guardou. Você também tem isso, assim, de olhar para a foto e ter aquele registro e te levar para aquele momento. Sim, eu acho que a fotografia é fundamental para isso. A gente, hoje, eu acho que é necessário para a gente conseguir registrar, deixar isso para o mundo, né, de preferência impresso. Eu acho que com o mundo digital aí, isso está armazenado tudo em celular, né, e eu acho que a gente vem perdendo isso um pouco, né. Mas eu acho que, ainda assim, tem muita gente que armazena isso de maneira impressa. Eu gosto muito de material, de ver o meu trabalho impresso, de ver mesmo que seja de coisa de rotina, estar ali impresso, porque eu acho isso muito bacana que na época, quando eu era mais jovem, que minha avó fotografava lá, gente na escola, na festa junina, ou então quando tinha alguma coisa, enfim, diferente na escola, em qualquer lugar, nas festas de família, imprimia e às vezes escrevia também atrás, né? Ah, é Isso era verdade. muito legal, assim, eu tenho fotos é, com letra da minha avó, que inclusive um dos poucos registros que eu tenho, que a letra dela era muito marcante, muito manuscrita, de coisas de catequese ou eucaristia, não lembro, assim, escrevendo.
id, não sei o que, tipo, ela é muito específico, assim, sabe? Então, isso que é bacana. Além de você ter o registro fotográfico ali, a escrita com a luz, né? Você tem ali a escrita mesmo, né? Por trás ali daquele registro. Então, eu acho super importante a gente se preocupar ainda com isso, assim, sabe? Não, bem poético e bem bonito isso da sua avó, porque além da foto ela escrevia, né? O que aconteceu, às vezes quem tava, o que era aquilo, porque Sim. às vezes você olha para a foto e não consegue identificar muita coisa, às vezes. Você sabe que foi o momento e tal, mas ela podia colocar Você tinha ali descrição, a legenda, a né? legenda, ela, olha só, ela já Já fazia. tava começando aí. Que Legenda do impressionante. post. Helena, assim, nossa, que assim, que a gente fazendo Que essa, coisa. né, como tava à frente também dessa coisa de escrever a legenda da foto, né? Sim. Se a gente parar, que incrível isso. Naquela época nem rede social ainda Né, se não tinha pensava. isso de fazer assim, ah, tem uma foto, tem uma legenda, ela escrevia atrás o que era Sim. aquilo, né? Aham. E essa, eu acho que também revisitar para vocês esses momentos de álbum ali, de pegar esse material, deve ser muito rico e muito inspirador para o seu trabalho, né? Sim, eu acho que quanto mais a gente. É porque, assim, pro meu trabalho hoje de maneira autoral, a gente se inspira em muita coisa. Eu tô aqui, eu posso estar vendo alguma coisa, me inspiro num passeio, ou numa leitura, ou num registro antigo, fotográfico. Então, assim, é importante a gente ter isso armazenado para a gente conseguir lá na frente voltar também, rever e olhar de maneira, de um outro, com os outros olhos, outros olhos também. Aham. Então, assim, eu acho super importante, sabe? E aí, porque assim, você foi fazer faculdade de publicidade, tinha vários caminhos ali. E que momento você falou assim, caramba, a foto aqui é onde eu realmente eu tenho vontade de me expressar mais. Teve essa virada também, assim, de você pensar e olhar. Não, a fotografia é um caminho por qual eu quero seguir, dentro dali do que você estava estudando na publicidade. É, eu já trabalhei com muita coisa, não só com a fotografia, assim. Eu, quando entrei no curso, eu comecei trabalhando, tive interesse por fotografia, mas eu comecei trabalhando com design. E aí depois cheguei em outros momentos, fases da vida, assim, trabalhando com produção eletrônica, produção em TV. E produtora de vídeo, já trabalhei. Então, assim, já trabalhei em agência de comunicação e hoje eu tenho uma agência de marketing digital, né? Então, eu acho que a fotografia é extremamente fundamental em tudo que a gente faz, assim. A gente hoje comunica com ela, né? Com uma imagem. Se eu quero falar que a gente está aqui hoje, eu vou fazer uma foto e a gente vai apresentar isso para o público. Então, se eu tenho numa loja, eu quero mostrar o meu produto, eu estou ali, né, fotografando. Então, assim, é extremamente importante. Obviamente, tem essas desconstruções de maneira artística que a gente também precisa muitas vezes para poder levar entretenimento para público, e aí a gente produz de maneira artística, trabalha conceitos, trabalha algo que às vezes eu quero ou fazer uma crítica ou então passar uma mensagem, né, de maneira com arte visual, entendeu? E você falando dessa coisa do marketing, enfim, das redes, né? Você chegou a experimentar e como é que você observa também a inteligência artificial, né? Que é uma coisa que está aí que toda hora, assim, recentemente eu vi um negócio da música, um cantor que já faleceu com a voz e você fica assim, fica assustado com isso, assim, para onde isso está caminhando, né? É, isso tem sido bem polêmico, assim, já tenho lido bastante coisa sobre isso, mas não fiz esses experimentos em cima de trabalhos meus, assim, até porque o meu projeto, especificamente o projeto Neon, que eu venho trabalhando hoje, ele é muito orgânico, né? Então ele não tem manipulação, não tem computação gráfica, e eu acho que isso que traz uma personalização para ele, né? Porque uma pessoa vem para produzir algo no estúdio comigo. Então ela busca por essa experiência, né? Então eu já não coloquei essa parte artificial para não quis linkar isso ao meu projeto. Você falando disso é uma experiência, né? Vamos falar É. então do projeto Neo. Como é que é essa questão da experiência? O que que a pessoa vivencia ali? Então hoje o projeto Neon eu tenho essa construção com N fotos que eu já produzi ao longo desses anos, mas ele é um projeto que hoje eu criei a experiência Neon, que é esse processo no estúdio. Né, a pessoa que deseja passar por essa experiência fotográfica, como um ensaio fotográfico, ela vai entrar em contato comigo e a gente vai fazer essa experiência em estúdio, com pintura corporal. Então, isso envolve algo muito sensorial, porque envolve o tato, envolve o olfato, a audição, porque envolve tudo isso mesmo dentro do estúdio. Uma música,
um aroma e esse contato da tinta com a pele, né? E é toda essa energia comigo e o fotografado, né, dentro desse espaço, né? E isso gera um processo de concentração, de um momento de, como é que eu posso dizer? De desconectar desse mundo real que a gente vive e estar num universo neon, digamos assim, dentro do estúdio. E isso proporciona esse resultado, com muitas cores, muita vida, né, que acaba mudando um pouco as pessoas, vamos colocar assim. Muitas pessoas que já passaram pelo projeto já relataram algumas mudanças no relacionamento ou de se perceber de uma maneira diferente, porque é uma foto fora do comum, né? Então eu estou ali fotografando essa pessoa, eu não estou fotografando ela de maneira como ela é a olho nu, né? Ela está ali pintada, descaracterizada. Já tive esses casos, assim, de pessoas muitas vezes com... Ah, eu tava passando por uma dificuldade e aí isso, poxa, me levou minha autoestima. Eu nunca gostei de me fotografar. E aí, poxa, agora eu já consigo me fotografar. E esses dias eu tava até postando algumas coisas do projeto, uma amiga minha muito antiga, de escola, assim, falou, Idio, nossa, você com esses seus trabalhos desde novo, assim, sempre trazendo alguma mensagem, alguma coisa assim, para poder fazer bem aqui dentro. E ela é psicóloga. E foi muito legal esse tipo de coisa, de ouvir, sabe? Porque de fato o trabalho, essa experiência muda muito o interno assim, da gente, sabe? E aí com esses relatos dessas pessoas, para mim foi muito bacana, assim, porque já tive casais que passaram pela experiência e começaram a se perceber de uma maneira diferente, né? Ou pessoas, como eu mencionei, que se fotografar de nunca quis se fotografar e já começou a olhar para o corpo de maneira diferente. E isso ficar eternizado nessa fotografia em cores, e ela vai receber essa foto, ela vai ter essa foto impressa, e esse aroma, em algum momento, ela vai sentir, será? Ela pode sentir daqui a 10 anos esse cheirinho lá do estúdio e vai lembrar desse momento, né? Então eu acho que o trabalho não é só essa estética do neon, até porque eu entrego um trabalho totalmente estético com essas técnicas e tudo isso que eu trabalho, pensando em cor. A tinta não é aplicada de qualquer jeito, tudo pensado. Então eu entrego esse resultado, mas isso está ali como uma estética, mas tem uma história. Tem todo um momento ali que ficou eternizado com essa fotografia. E isso é uma das propostas do projeto, assim, que muita gente vê o trabalho e acha que é somente vou fazer ali algo 100% aleatório jogando tinta. Não é, eu acho que tudo envolve, porque eu tenho contato com essa pessoa, eu converso, eu conheço, e ali a gente consegue, digamos assim, passar tudo em cores um pouco do que é essa pessoa também, né? Aquela identidade dela. Então isso é bacana e são coisas que eu sempre trabalhei ao longo de vários projetos, assim. Já trabalhei estética, o retrato, a identidade. Então isso eu fui levando para o projeto. Digamos que o projeto Neon hoje ele acabou sendo tudo isso que eu já construí. Não, é muito legal, porque quem não fez um ensaio fotográfico, ou já fez, é algo completamente diferente e talvez assim, desafiador no sentido de experimentar uma tinta. E eu acho também que para quem tira essa foto, quem faz, participa desse momento, desse projeto Neon, quando tem essa foto impressa em quadro em casa, ela já não é aquela foto posada de algo que você, ela já é uma coisa artística que a pessoa já vai olhar assim, era você aqui? É você? Não sou eu, fui eu, porque né, tem a questão da cor, da textura e do ângulo que você pega. Então, eu acredito que, como você falou, muitos relatos de pessoas falando assim, nossa, foi transformador, né? Para mim, igual você falou de casal, né? Então, às vezes casal, tira quem também não está assistindo bem, né? Na fotografia. Você já teve isso? Você pessoal, eu não gosto muito de fotografia, não fico bem, não gosto, não tem ângulo. E essa forma não, é uma outra forma de se expressar, de imprimir, né? E tem muita gente que vê o projeto e acha que assim, eu posso participar? Tipo, nossa, eu vou ter corpo para isso? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu acho que não existe um padrão, Uhum. né? Eu acho que todo mundo pode se sentir à vontade de querer ser pintado, de ser algo mais, ter algo mais artístico, né? Não existe esse padrão. Então é super possível ter esse trabalho feito com qualquer pessoa, sabe? Eu acho que o trabalho ele é 100% plural, eu acho que é para isso, assim. Então, eu acho que o projeto, ele veio com essa intenção de conseguir trazer uma, digamos que uma liberdade, porque muita gente que passa
pela experiência, é igual assim, eu tô aqui de um jeito, mas quando eu tô pintado, eu sou outra pessoa. Eu já não sou mais eu. E ela, a pessoa já se solta, sabe? E em 10 anos de projeto, a gente já vivenciou muita coisa, assim. E ver essas pessoas se sentindo desse jeito, isso é muito gratificante também. Porque eu não tô só fazendo foto, eu tô muitas vezes levando algo a mais pra ela ali, sabe? Pro interior dela. Isso que é legal. Pessoa tímida, pessoa que às vezes acha que, igual você falou, que, ah, não, tem que ser modelo, tem que ter um padrão para fotografar, e pelo contrário, né? Não. Ali o projeto faz essa descoberta da pessoa de uma identidade que às vezes ela nem conhecia que tinha dentro, né? Exatamente. E aí você tem esse resultado com muitas cores, com o brilho do neon e é algo muito específico assim, que é personalizado, né? E isso impacta, né? As pessoas gostam de cores, né? Então, digamos que faz um pouquinho de diferença ali ter aquela imagem em casa. Então, assim, muitas coisas, né, que a gente poderia falar em cima disso. Tinta, cor, o público infantil também deve adorar muito. E você fez trabalho, né, com crianças. Foi ali também que eu te conheci, na rede do CEMEI, na rede pública. Você fez, como é que chegou para você? Como é que você foi atrás? Eles que foram até você? Cara, o bacana do projeto e de todas as coisas que eu sempre desenvolvo, assim, que acaba virando uma referência, sabe? Tudo que eu já fiz, eu sempre busquei levar para o meio acadêmico também. Assim como tem outros projetos que eu já desenvolvi, que eu já inscrevi em eventos, já apresentei fora do estado, já apresentei fora do país. Então, isso que é legal porque as pessoas vão estar na escola, vão estar estudando, seja num CMEI, seja na faculdade, como já aconteceu, ou seja em faculdades fora do país, elas vão muitas vezes buscar isso como referência. E foi o que aconteceu com o CMEI. Eles pegaram o meu trabalho, eles estavam, se eu não me engano, na época trabalhando algo sobre identidade. Geralmente as escolas de ensino infantil, eles têm projeto de identidade, coisas do tipo. E eles estavam fazendo algum experimento, tipo eles se pintando, né? Como seria isso? E aí eles entraram em contato comigo, fizeram um convite para eu ir à escola para fazer essa apresentação para os alunos, enfim, estar junto ali com eles. E depois eu até convidei para eles irem à exposição. Eu fiz uma foto super rápida para participar, porque criança é um pouco mais difícil para pintura, porque nem todas conseguem se sentir confortável no escuro, com tinta, luz negra. E aí, mas tinha um rapazinho lá nessa turma que ele estava super empolgado, e a gente obviamente fez um clima um pouco mais clarinho, com a luz negra, e a gente fez uma pintura nesse aluno. E aí essa foto dele foi exposta, 3 metros de altura no shopping. Nossa. E aí levou essa turma toda para visitar e foi muito, muito, todo mundo feliz assim vendo, sabe? E isso que é legal, você ter ali esse trabalho apresentado, né, motivando crianças. Teve criança que chegou para mim e falou: "Nossa, tio, eu quero ser que nem você, eu quero ser pintor". Nossa, que legal, né? Então Imagina. assim, poxa, imagina isso já tem o quê? Foi 2017 aí, já tem uns anos, eu nem sei como que essa criança tá. Então, isso vai levar, mesmo que seja por um momento, um período, ela vai, em algum momento da vida, valorizar mais arte, vai querer consumir, vai querer ser artista, vai querer produzir, né? Seja qual área ela vai escolher, assim, seja independente de qual área ela vai escolher, ela vai ter esse interesse, vai ter, digamos que uma sensibilidade a mais no olhar dela ali, né? Vai mudar alguma coisa nela, digamos assim. Então eu acho que isso é importante. A gente não pode. Eu estou produzindo para quem, né? Eu produzo para público para fazer de fato alguma diferença. Então, se eu estou levando essa diferença para as crianças, eu acho que é extremamente importante a gente estar fazendo diferença na vida das crianças, porque é elas lá no futuro também que vão fazer a diferença. E, e essa coisa do neon surgiu como? Que também deve ser muito perguntado, né? Mas como é que Sempre. foi ali que você falou assim, peraí, fotografia, tinta neon, luz, que momento que você juntou esses elementos assim, falou, aqui eu tô gostando do resultado que eu tô tendo? Olha, eu sempre gostei muito de arte, eu sempre trabalhei muito com tinta, objetos. Só pra você ter ideia, eu já época em escola, eu já vendi bijuteria, já fiz coisa com miçanga, eu sempre fui muito mão na massa, assim. E aí, quando
eu comecei esses trabalhos de fotografia. Se você for ver os meus trabalhos de projetos antigos, o Desigual, o, o Incolor e o Imperfeição, são três trabalhos bem descaracterizados assim da pessoa, que descaracterizava as pessoas. E aí envolve pintura corporal, o outro envolve essas faces, a desconstrução do retrato, né, trabalhando ali em cima da face de cada um. E o outro totalmente descaracterizado as pessoas, com fitas, puxando no Esse eu rosto. vi, esse eu vi. Então, assim, esse trabalho do Neon hoje, ele veio dessa construção, porque na época, quando eu comecei o projeto, eu vi uma imagem de uma modelo com vários brilhos fluorescentes. Porque assim, a gente sabe que a gente tem neon desde a década de 80, né, existente na moda, no design, no cinema, enfim. E aí, quando eu vi essa fotografia com essa modelo com esses brilhos, com uma maquiagem de fato neon, com esses nos cílios, enfim. E aí eu, poxa, cara, que legal. Vou de repente produzir algo para trabalhar uma proposta, um conceito que já é uma construção minha de trabalhar com retrato, com pintura, com estética. E aí comecei a fazer testes. E aí eu lembro que na época eu entrei em contato com uma amiga que ela falou para mim, aí, você consegue achar esse produto aqui? Eu mostrei para ela, né? Consegue achar esse produto, que inclusive foi um produto de uma marca super parceira que depois eu fiz contato, a gente fez uma parceria, e aí eu comecei a produzir. Só que ao longo desses 10 anos, eu comecei de um jeito e fui super modificando técnicas, né? Fazendo experimentos, usando estruturas, né? Com corpos diferentes, com cores diferentes. E a gente tem cores limitadas dentro da tinta fluorescente ali, né? Hoje a tinta neon, ela tem uma limitação de cores que obviamente que ser publicitário me ajudou muito também, porque eu estudo psicologia das cores, eu estudo design, estudo fotografia. Então eu consigo, hoje, dentro de uma produção fotográfica, fazer misturas, entender que eu estou ali trabalhando certas cores que vão me proporcionar um tom que eu desejo para aquela pintura. Então nasceu muito com isso, sabe? E aí eu fui vendo que esse trabalho tem muito potencial, eu fui desenvolvendo, porque eu sempre, quando eu estava produzindo Desigual, Imperfeição, Incolor, eu sempre produzia um projeto por ano. E aí eu fiz em 2013 o projeto Neon. Aí chegou 2014. Em 2014 vou fazer outro projeto. Fiz outro projeto. Eu tenho um projeto que eu estou estacionado com ele ainda, que é o Reborn, que é algo muito oposto do projeto Neon, mas eu ainda estou em fase de testes também com ele, desenvolvendo muitas coisas ainda em paralelo. Mas eu fui continuando com o projeto Neon, porque tem muito potencial. Trabalho que eu consigo usar ele de maneiras diferentes, de estruturas diferentes. Então, assim, há muitas possibilidades ainda para se produzir. Que se você for ver de 10 anos para cá, que inclusive até te convido para você visitar a exposição lá que está acontecendo agora, que tem um pouco de cada técnica, sabe? Tem um pouco do ID lá de 2013, tem autorretrato meu, só para você ter ideia lá, com meus olhos pintados, que tem gente que fala assim, nossa, mas esse é o autorretrato, como que você fez? E é muito difícil fotografar no escuro, e todas as produções são feitas no escuro. Imagina fazer foco no escuro ali, imagina se fotografar. Então ali tem um pouquinho do I de cada período, assim. E aí você vê um estilo de pintura diferente, outro já com uma estrutura, outro já com uma pegada com muito mais definição, ou então uma composição diferente, um trabalho de iluminação diferente. E tem gente que acha que quando você faz foto com luz negra não tem o trabalho de iluminação, né? Que é Uhum. só acender as lâmpadas, né? Mas não, tem posição de lâmpada, tem se eu vou rebater, como que você rebate uma luz negra? Então, assim, tem várias coisas que envolvem esse processo de produção de pintura, assim. E aí, nessa exposição, você vai ver um pouquinho de cada. E se você for olhar, por exemplo, no site do Projeto Neon hoje, você vai ver, eu deixo muita coisa antiga também, para fazer parte dessa história, né? Para mostrar essa construção. Falando então da exposição, para quem está em Vitória, né, aqui, ou na Grande Vitória, no Espírito Santo, quiser estar no Shopping Jardins,
a exposição 10 anos do projeto Neon. E Isso. vai ficar lá, a gente. Até qual é a data assim que a pessoa pode ir lá? Até 30 de julho. Então, até 30 de julho, a pessoa pode ir lá, que vai ter, então, a história desse projeto. Então, fotos antigas e fotos atuais, contando a história do projeto. A exposição, especificamente, eu reuni 12 fotos. Recentemente, a gente está instalando mais duas para um momento que eles estão repaginando um pouco a área do cinema. E aí a gente está adicionando mais duas fotos, ou seja, a gente vai ter 14 fotos nessa exposição atual. E a gente fez uma instalação dentro no mall mesmo do shopping, que é uma instalação chamada Cosmogonia. E o que que é cosmogonia? Cosmogonia é o princípio do universo. E aí eu coloco essa exposição com essa instalação como se ali dentro fosse o princípio criativo das minhas ideias. Eu tenho um ambiente com luz negra, com uma parede, com uma pintura neon. Então ali as pessoas vão conseguir entender um pouco de que aquele trabalho exposto é uma pintura neon, é algo orgânico, envolve luz negra, e elas também vão sentir um pouquinho do que é essa experiência sensorial no estúdio. E nesse espaço fechado com luz negra, isso que é bacana. E aí a gente está conseguindo levar essa exposição com algo interativo também, que é muito além do que você só vê a fotografia, você também está ali fazendo um pouco parte, né, entendendo o processo e também se trabalhando os seus olhares, porque lá a pintura que está dentro dessa instalação, se você ficar lá olhando para ela, você vai ver várias coisas diferentes. E cada um vai ver com base no teu repertório. E é isso que é muito interessante, assim, porque assim como nas minhas fotografias, quem olhar vai ver de uma maneira diferente. Tem gente que vai ter sensações diferentes. E aí a exposição eu fiz com essa instalação justamente para isso, para as pessoas também participarem nesse sentido. E aí eu vejo um monte de gente compartilhando, compondo do teu jeito. Ou é foto só da parede, do olhar dela, ou então ela refletida no espelho, que tem um espelho lá dentro para se fotografar. E aí eu vou vendo a percepção de cada um, isso que é interessante. Nossa, que legal. Então, assim, acompanhar essa exposição, ela é interativa, vai te dar ali uma experiência. Eu acho que o pacote completo depois é fazer. E como é que é? Você tem agenda, a pessoa que quiser marcar, igual você falou, do projeto, Neon, a pessoa pode marcar com você. Você tem agenda para isso. Pode. Hoje, quem tem interesse em participar da experiência Neon, entrar em contato comigo, a gente faz agendamento, geralmente eu passo orçamento para isso, e aí a gente só marca para poder produzir em estúdio. Porque, gente, assim, coisas muito também especiais aconteceram, né? De artistas procurarem você durante esse processo para fazer um clipe, igual o Thiago York foi o primeiro que procurou para fazer esse trabalho, assim, Cara, de videoclipe. eu sempre fui fã do Thiago, e aí na época eu fiz um contato com ele, e aí ele falou para mim que na época, na verdade eu comecei a conversar com o empresário dele, e aí ele me falou que eles estavam terminando de gravar a música Bang, que ele fez da Anitta. E aí caiu como uma luva, com a fala deles, assim. E, poxa, que legal, vamos fazer. Ele tava fazendo um show em algum lugar, e aí, direto depois desse show, ele veio pra cá. E aí a gente fez essa produção aqui. Não foi o primeiro, a gente fez. Teve uma produção com um DJ de Los Angeles, que é o Gareth Emery, que ele fez uma. Ele usou umas fotos minhas numa comunicação online dele, né, digital, na época Facebook, que isso já tem um tempinho, o Instagram não estava nem tão em alta. Mas aí a gente, depois ele veio para cá, e aí a gente fez uma produção para os vídeos que passava, transmitia nos shows. E aí foi o primeiro. Aí depois veio o Thiago, aí depois veio o Dennis DJ, que aí eu fiz uma produção, que aí eu fui pro Rio, a gente fez o trabalho mesmo de vídeo pros shows, que a gente ele lançou até aqui, em Guarapari. E depois a produção com o Dilcinho. O do Denis, então, ele fez uma coisa de vídeo. O do Thiago York foi um clipe, né? E o do Isso. Denis foi uma produção para o show dele, para na hora que ele estivesse tocando ele passasse. Isso aí. Aí a gente fez vários modelos, fez com ele também, fez alguns modelos, e aí teve todo um trabalho em cima das músicas. Então, assim, foi um mundo totalmente diferente pra mim. A gente ficou, sei lá, umas 14 horas ouvindo funk. E foi muito divertido, porque a experiência de estar ali naquele estúdio, vivenciando, conhecendo e fazendo essa produção foi algo, pra mim, super inusitado, assim. Então,
precisava estar ali o tempo inteiro fazendo movimento, as modelos, né, fazendo movimentos, sendo pintadas e ter o som. E aí muitas vezes as ideias rolavam ali durante, mas foi um resultado incrível que ele usou em 2019 começou. E aí depois de um ano depois, se eu não me engano, aí teve o Big Brother que ele tocou. Aí ele exibiu também de novo as imagens lá. Eu acho que na época era até Big Brother da Juliette. Foi, que tinha E o aí, Fiuk, a Juliette, foi o que eu acho mais que foi o bom. mais bombástico, assim. Exatamente. E aí ele foi, exibiu e, pô, foi muito bacana. Aí eu vi um monte de gente mandando mensagem pra mim, Luigi, você tá no Big Brother? Não, o meu trabalho não tá ali no Big Brother, né? Porque o Dennis passou. Porque ele usou isso por um bom tempo, e usou isso em todos os shows, e a estrutura do show é gigantesca, assim. E eu até fui em Guarapari, vi aquilo ali imenso. Foi muito diferente, assim. É porque a outra coisa que você está fazendo uma exposição no shopping ou num livro e tal, uma sala agora, num show de um DJ de funk para milhares de pessoas é outra experiência, né? Sim. Nossa, e depois de vários shows, assim, eu tinha pessoas me marcando no Instagram, tipo, shows não aqui, fora. Falei, nossa, aí, eu tô aqui, né? Aí tinha as modelos lá, tudo colorido, assim, e foi muito legal. E aí o De- Dissinho também foi um que você procurou e o dele foi o quê? Para cá, para Gilcinho eu aqui? não procurei. Gilcinho, ele conheceu o trabalho pelo clipe do Thiago York, olha que coisa. Ele conheceu, passou para a produção dele, aí a produção dele entrou em contato comigo. E o legal da produção com o Dilcinho foi que não foi somente uma. Eu linkei a fotografia à comunicação, assim. Porque eu produzi, eu fui para o Rio, fiz uma produção lá com ele, a foto que ele usou para divulgação do projeto de DVD dele, que é o Open House, e que foi em Recife. Então teve toda uma construção em cima dessa foto que eu fiz com ele. Ele, na época ele usava dois recortes na sobrancelha, né? E aí eu fiz uma pintura com ele com esse desenho por cima. E isso foi muito legal, porque gerou uma marca, que ele estava trabalhando no Open House. Eu, pensando, obviamente, tudo em cima disso, eu fiz essa foto intencionalmente com esses riscos para poder depois trabalhar na marca. Que eu fiz a marca dele, Open House, e aí esses tracinhos dos raios era o H do House. Isso tudo a gente desmembrou para as peças de, se você for olhar no Spotify hoje, tem várias dessas artes com essa identidade, com a divulgação do Open House. Ele depois transformou esse House em House Collection para uma coleção e, poxa, isso desmembrou em muita coisa. Então, assim, além da fotografia, da produção ali com ele, eu trabalhei essa identidade visual. Então eu linkei ali a fotografia e a comunicação para esse projeto dele. Toda a produção dessa parte visual da marca, né, do que foi utilizado para as músicas, as artes, a gente que fez. Então assim, é, foi um trabalho, cada um foi de uma forma diferente. Hoje veio um clipe, o outro foi voltado para os shows, da parte audiovisual, e esse com o Dilcinho especificamente aconteceu dessa forma. Tem mais algum aí artista que está vindo te procurando? Tem para o futuro Cara, que você possa contar ou não? não. Quem sabe? Não, e outra coisa, assim, você falou da marca, né? Ainda não. Virou uma coisa assim muito também assim visual, às vezes camiseta, caneca, quadro, imã de geladeira. Já chegaram para você oferecer isso porque isso aqui é muito forte, É né? muito possível essas coisas. Eu já fiz alguns produtos, não levei adiante. Produto é bem específico para poder desenvolver, você depende de fornecedores e tudo mais. Mas eu já desenvolvi t-shirts, né, as camisas do projeto, em parceria com uma empresa que inclusive tem uma foto com uma história, que eu fiz uma época uma foto em parceria com uma empresa aqui de Vitória, que eles trabalham com produtos elétricos, tipo bike, foil, né? Então a gente Uhum. fez uma imagem com rodinhas de skate na face de uma modelo para conectar os skates elétricos, assim, a gente pegou algo para poder trabalhar esse símbolo nessa fotografia. Então foi uma foto que a gente conseguiu conectar marcas assim e gerar produto, né, que foi no caso as camisas. Mas eu já fiz almofada, já fiz outras coisas assim, só que hoje eu foco mesmo na experiência neon para levar isso de uma maneira mais personalizada para público. Eu ia falar, então a gente vai fazer com o microfone para ser o primeiro podcast a fazer essa experiência para É. fazer. Bem legal. Uma vez eu fiz até para um cantor um microfone assim, pintado.
Mas aí ficou bem interessante, dá para fazer muita coisa. É um desses aí, do Nilson e tal, ou era outro? Não, não, foi Foi algo outro. mais, Pô, que foi legal. outro Então já tem artista. essa coisa, já tinha essa coisa também de ter. E aí, para chegar, então, assim, você tá num livro muito importante que foi lançado na Itália. Como é que chegou esse convite para estar dentro desse material, enfim, dessa divulgação mundial do seu trabalho? Cara, esse ano de 2023 foi muito bacana com esses acontecimentos. A editora entrou em contato comigo, essa editora de Palermo, convidando para fazer parte desse anuário que envolve vários artistas. E aí eles fizeram uma exposição digital, acho que foi 100% digital, porque eles lançaram lá, foi tudo muito prático, né? Botar as telas e passando várias imagens dos artistas e lançar esse anuário. Então, assim, hoje tem esse anuário que acho que 3 a 4 brasileiros que estão ali nesse anuário, eu faço parte deles. E, poxa, ter isso registrado ali nesse material de maneira internacional, sabendo que se aqui no Brasil a gente já consegue impactar para as pessoas, deixar ele como referência lá fora também, virar referência, né, ser mais uma referência, isso é ótimo. E fora esse anuário, esse ano aconteceu com o Pixel Show. Não sei se você conhece o Pixel Show, que é o maior festival de criatividade de São Paulo. E aí eles têm a revista Zup, e aí eles fizeram uma entrevista comigo e estampei a capa da revista, juntamente até com um outro artista, que eles fizeram 2 versões de capa. E aí eu fiz parte também de uma parcela ali com essa capa. E o mini documentário. Então, assim, muito material para poder deixar aí para a história, né? Para poder trabalhar para levar, digamos assim, mais referência, ser uma referência para deixar mais inspiração, fazer com que essas pessoas se inspirem mais no trabalho. Então, ter esse material ali deixado para o mundo é extremamente gratificante. E eu fico imaginando também que você falou assim, né? O projeto Neon começou, aí você sempre tinha um por ano, ele já está há 10 anos, e tem isso mesmo, você vai chegar um momento que assim, você fala assim, não, vou dar uma pausa nesse projeto, vou iniciar outro, ou você ainda não, assim, ainda sempre está descobrindo coisa nova no projeto. Eu acho que, obviamente, que eu não vou ficar restrito. Eu acho que se eu quiser fazer algo de um outro trabalho, eu vou fazer, assim como tenho esse em paralelo. Mas o projeto Neon, ele se tornou algo que eu consigo, eu ainda tenho muitos estudos para se fazer. Ainda produzo muita coisa com ele, né? Eu tenho desenhado, escrito muita coisa para poder se desenvolver com esse projeto, né? Então, assim, obviamente que você não está ali produzindo 100% o tempo inteiro, né? Eu estou ali fazendo, muitas vezes, ainda mais esse período de pandemia, quando aconteceu, que eu trabalhar precisava produzir com gente, eu vou fazer como? Então, a gente teve que... Eu precisei ali me reinventar, muitas vezes dar um certo... vou para trás, não, um pause para poder conseguir ali depois, né, voltar e produzir com mais coisas diferentes. Tanto é que depois desse momento assim de projeto, a gente já foi fazendo outras coisas, desenvolvendo com mais estruturas, né, criando com conceitos diferentes, propostas diferentes. Então, assim, eu não tenho intenção de parar. Também, obviamente, se eu tenho intenção também de dar continuidade no outro projeto que é o Reborn também. E acontece muito com as pessoas assim que são trabalham na área artística e tal, enfim. Um cara que é humorista conta uma piada quando chega no lugar para você também assim, quem vai tirar a foto hoje da festa vai ser você. Você não, também quero curtir tem isso também, a pessoa Eu fica falo, tô de folga. chega já, olha, eu não vou nem Já tirar foi foto muito. hoje porque quem vai tirar a foto dele, a gente vai pegar no celular depois. Tinha isso. Não, isso sempre acontece. Você é de fotógrafo e vai fazer a foto ali. Super acontece. E como você não utiliza as ferramentas? Você faz com câmera digital. Você já chegou então a desenvolver esse projeto ainda com analógico ou não? Não, nunca produzi com analógico, é só no digital, mas o que eu uso de algumas, digamos assim, ferramentas um pouco mais diferenciadas, eu uso algumas lentes também que muitas vezes têm alguns efeitos diferentes, assim. Só que são lentes 100% manuais.
Ah, e tem isso também, assim, para falar um pouquinho de parte técnica, né? Que às vezes tem muito fotógrafo que tá ali, poxa, eu queria saber qual lente que você usa. Tem algumas lentes, igual você falou assim, é, é, lentes diferentes, lentes americanas, alemãs, enfim, o que tem ali Ah, não, não tenho nada específico assim. Eu acho que a gente consegue causar efeitos com uma lente mais simples possível, assim. Eu acho que tudo depende do teu olhar, do conceito, da forma, da proposta que você quer trabalhar. Eu já fiz workshop de projeto, né, do projeto Neon, e isso é muito comum dos fotógrafos quererem fazer o workshop pensando na parte técnica. Tem gente que me manda mensagem para saber qual lente que eu uso, para saber qual tinta que eu uso. Respondo, óbvio, mas assim, cara, eu acho que não se preocupar com técnica nesse caso não é a questão. Acho que assim, você pode, ok, dominar a técnica, saber, mas eu acho que tudo é muito experimental. Você conseguir produzir esse trabalho, obviamente já teve pessoas que se esperaram no meu trabalho também para poder desenvolver outras produções, mas eu sempre falo, desenvolve o teu olhar, o conceito, o que que você quer passar ali com aquela imagem. Não queira reproduzir, né? Não vou botar copiar, né, gente? Porque cada um vai fazer de uma maneira do teu olhar, da forma que você percebe. Mas você conseguir trabalhar uma imagem pensando ali do teu, criar uma proposta. Né? Obviamente você pode falar uma lente fixa, uma lente clara, você vai usar algo mais técnico nesse sentido, a luz negra com uma potência assim, ou desculpa, uma luz com uma lente, desculpa, uma lente mais específica e analógica, com desfoque ou com uma abertura X. Então, assim, hoje a gente tem no mercado N possibilidades, né? Ou então quer você trabalhar um efeito na frente da lente, então várias coisas do tipo. Mas hoje o projeto eu desenvolvo com diversos equipamentos, muitas vezes até com celular eu consigo efeitos melhores e mais interessantes, só para você ter ideia. um domínio da técnica, mas não ficar refém dela, né, do equipamento. Ah, se eu não tiver a câmera X, a lente tal, eu não vou conseguir fazer a tinta da marca específica, né? Exatamente. Eu volto lá no início, quando a gente falou do limite de 12, 24, 36 poses. Não precisar ficar refém ali. Trabalha mais o teu olhar, sabe? Para você conseguir, de fato, saber, não ficar ali refém do que você vai clicar, da ferramenta que você vai estar ali usando, né? Mas pensar na fotografia primeiro. E essa coisa do olhar, você gosta de assistir filme? Tem muita coisa que te inspira, assim, né? Filme. Tem essas referências também do audiovisual? Ah, eu gosto muito. Para mim, referências são várias, assim. Se eu for colocar referências fotográficas também, tem muitas. Eu gosto muito de fantasia, cara. Para mim, quanto mais fantasia ou coisas mais ficção científica. Para mim, quanto mais sobrenatural nesse sentido, assim, não gosto de coisas muito reais também. Então eu acabo me inspirando em algumas coisas do tipo assim, ou então fotografias, coisas mais lúdicas, eu vou mais para esse caminho. Talvez, assim, já te chamaram ou já teve a possibilidade de trabalhar com cinema? Porque tava ali fazendo o clipe, enfim, essa parte audiovisual, às vezes, caramba, isso aqui no nosso filme, igual você falou, ia ficar fantástico. Já teve essa vontade? Você tem essa vontade? Tenho muita vontade de conseguir fazer parte nesse sentido, assim, de entrar com um olhar, porque querendo ou não, não é. A produção que eu desenvolvo hoje não é somente aplicar a tinta. Parece que é muito simples ali ter uma fotografia com aquela pintura, sabe? Então, assim, é muito da minha proposta, do meu olhar. Tanto é que tudo que eu desenvolvi hoje com esses artistas, com esses parceiros, o resultado só se foi possível ser daquela forma com o meu olhar, né? O pessoal não tem essa prática da fotografia no escuro ou foco. A minha experiência contou, obviamente, muito e a proposta que eu venho ali com esse projeto. Mas, assim, tenho super vontade de conseguir fazer uma produção como essa. E aquele outro projeto que você falou que está na gaveta, ele é o que? Você chegou a fazer um pouquinho dele? Já fiz algumas fotos dele já. Qual é o projeto mesmo que você falou? Reborn. Então, como é que é esse Cara, o projeto? Reborn ele veio com uma pegada de estética praticamente oposto ao projeto Neon, assim, com uma coisa muito mais clara, um corpo mais branco, com o destaque das cores ali contrastando. Então, assim, tô em fase de testes ainda com ele. O nome se chama Reborn por conta de renascido, porque a intenção com esse trabalho é como se você estivesse
de fato renascendo, né? Um trabalho fotográfico ali, como se fosse externalizando tudo que você gostaria. Então, assim, eu estou desenvolvendo ainda, estou testando produtos, como que eu vou trabalhar essa estética, conceituando ainda melhor. Então, eu estou trabalhando, ele não está na gaveta 100% não, ele está meio que a gaveta um pouco aberta. Mas você tem previsão assim Já de- lancei algumas fotos, não cheguei ainda a produzir algo com uma grande quantidade, por exemplo, para estar assim super satisfeito, vou fazer uma exposição, por exemplo, não. Mas ainda estou em desenvolvimento com ele. Muitas vezes misturando um pouco até dos itens que eu utilizo para o projeto Neon, sabe? E além desse, o que mais que você tem assim que você está antenado, que você futuramente vai fazer, que você pode contar pra gente? Eu sempre venho estudando muito possibilidades de estruturar ainda mais, encorpar mais o projeto, assim. Eu venho trabalhando muita pintura, não chamo o trabalho de maquiagem, não falo que eu faço maquiagem, tem muita gente que acha que eu faço maquiagem. Trabalho pintura corporal, 100%, e eu venho estudando possibilidades de estruturar mais, encorpar mais o projeto. E eu uso muito artifícios naturais também. Muitas vezes plantas, objetos em cima do corpo. Então eu venho hoje, se você for olhar as fotografias, você vai ver até essa adição desses itens assim. E isso vem sido constante, usar essas interferências em cima das imagens. Muito bom. Ide, eu quero agradecer demais a sua participação aqui Eu que e agradeço. já deixar aqui então um serviço, que é o seguinte: quem quiser acompanhar a sua exposição, que for aqui da Grande Vitória, enfim, ou estiver passando aqui pelo Espírito Santo, no Shopping Jardins, que fica ali em Jardim da Penha, tem a exposição do projeto 10 anos. Isso, projeto Neon 10 anos, tá super interativo. Eu fiz uma curadoria com as imagens ali para levar algo sempre interessante para o público. Então, fica o convite para quem quiser visitar. E você também, vou cobrar. Não, eu vou, eu vou. Eu falei, vou deixar para ir depois do É. bate-papo lá no podcast. E também, assim, quem quiser fazer essa experiência, que eu também fiquei curioso, fiquei com vontade, como é que faz, então, para marcar? Quais são as redes sociais? Qual é o seu contato? Ó, eu tenho o site projetoneon.com e tenho meu Instagram, que é @idsaib, né? HIDSAIB. E só entrar em contato comigo e a gente conversar para combinar. Show. Ó, vou deixar linkado aqui na descrição do nosso vídeo as redes sociais dele para você, enfim, conhecer, ficar antenado, ver o trabalho dele que é muito bonito, muito especial. E também, se você chegou até aqui, já curte nosso bate-papo, se inscreve no nosso canal e compartilha isso para chegar a mais pessoas. Obrigado, Ide. Obrigado a você. Até a próxima. Tchau, pessoal.